Bom, pensei que isto não ia acontecer mais, mas cá estou eu, novamente aqui neste monólogo. Senti-me bem, gostei da experiência do primeiro vídeo que fiz, do vídeo anterior. Achei interessante o falar alto, senti-me mais leve depois de libertar aqui um pouco aquilo que são alguns pensamentos meus algumas ideias. E hoje vinha a caminho daqui para gravar, ainda não sei nada muito preparado. Essa é a minha meta, não ter assim nenhum guião que eu tenha que seguir, que me crie algum tipo de pressão. A ideia é chegar aqui e falar, para depois me ouvir, e se vocês também tiverem essa oportunidade, ou esse tempo, nem a oportunidade, tiverem esse tempo para me ouvir um bocadinho, acho que podem também de alguma maneira sentir alguns dos meus pensamentos, como também vossos. Vinha a pensar na minha trajetória, no quão é importante, ou no quão foi importante eu acreditar que a recompensa iria chegar. Eu acho que é muito difícil. Nós, quando temos uma meta que até possa ser um pouco ousada, uma meta grande, algo que nos desafia realmente, não sei se vocês já sentiram que parece que fazem, trabalham, que se esforçam, que aplicam sacrifício no vosso dia-a-dia em prol de chegarem a algum lado, não é? Vocês há de ter algum objetivo final com o vosso esforço, e no entanto nem sempre esse retorno acaba por ser tão imediato. E eu acho que é super importante nós criarmos aqui um contexto que nos permita ser resiliente, que nos faça manter a nossa determinação e, acima de tudo, acreditar naquilo que nós queremos, acreditar que realmente vamos conseguir chegar onde desejamos, que por muito que possa parecer um destino longínquo, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, acabamos por conseguir chegar até lá. Só não sabemos quanto tempo demora, e por isso eu acho que nós estarmos dia após dia a trabalhar em prol de algo que ainda não nos está a trazer o retorno que nós queremos. É preciso ser realmente muito resiliente e ter, para além de acreditar, termos fé naquilo que estamos a fazer. E eu até tenho aqui uma analogia que, no fundo, partilhando um pouco daquilo que foi a minha experiência, ou aquilo que me fez também fortalecer a minha maneira de estar, a minha resiliência, criar aqui um mindset que me fizesse chegar onde eu realmente queria. E a parte do desporto, esta parte de todos os anos que eu estive dedicado a evoluir, onde um dos objetivos principais foi evoluir o meu físico, foi também em parte algumas experiências de competição de culturismo, e isso ensinou-me muito. Porque no desporto, e quando se fala, neste caso em específico, do construir um físico, nós todos os dias estamos a submeter-nos a stress no treino, estamos a alimentar-nos de forma adequada, e, no entanto, o retorno do nosso esforço de hoje não aparece de imediato, ou seja, demora muito tempo. Nós passamos aqui uma grande temporada, porque construir um físico demora anos, e nós passamos aqui uma grande temporada a exigir do nosso corpo, no treino, na dieta, no nosso descanso, na questão da hidratação. Ou seja, é todo um processo que engloba praticamente 24 horas do nosso dia, porque o sono é igualmente tão ou mais importante que a questão do treino. E portanto, a dada altura,
o visualizar, ou seja, o trabalhar todos os dias sem visualizar um resultado ou um retorno tão direto quanto o do nosso esforço, cria realmente um ambiente onde o nosso mindset e onde, com muita facilidade, depois transferindo isso para a nossa vertente profissional, para a nossa vertente pessoal, eu acho que fica mais fácil de entender que nós temos que dar muito mais primeiro, temos que nos esforçar, temos que realmente querer muito mais, durante muito tempo, antes do retorno de todo esse esforço começar a dar os seus frutos. E eu acho que isso é realmente magnífico quando nós conseguimos criar esse contexto e perceber que as coisas demoram tempo, perceber que não é de um dia para o outro, entender que as coisas levam tempo, construir um físico, construir uma carreira profissional, construir uma família, ou seja, tudo aquilo que possa ser um objetivo grande, um objetivo que nos de alguma forma assuste, é algo que leva tempo e não adianta querer passar barreiras, passar etapas, porque nós vamos tropeçar se assim o fizermos. E eu acho que nos dias de hoje eu sinto que existe muito o contrário. Nós queremos ter muito resultado com pouco esforço, nós não queremos de alguma forma esperar, não queremos dar o tempo para que as coisas realmente possam acontecer. Isto se nós pegarmos no exemplo de uma planta, nós vamos semear a planta e vamos regá-la durante um período grande e ela primeiro começa a crescer para dentro e depois é que floresce, não é? Portanto, é muito esse. Eu acho que a vida e tudo aquilo que são os nossos objetivos a longo prazo são muito assim. Nós temos que semear, cuidar para então depois mais tarde, que às vezes nem sabemos bem quando, para começarmos a colher esses mesmos frutos. Portanto, acho que o que nós podemos ter desde sempre, ou o que nós podemos ter sempre em mente, e isso conseguimos ter um retorno mais direto, é realmente sermos claros connosco, sermos também honestos neste ponto de que, ok, isto vai demorar se calhar algum tempo. Também durante esse tempo nós vamos também entendendo se realmente esse objetivo continua a fazer sentido para nós ou não, se esse objetivo é para nós ou não, e acho que é tudo um processo que, se nós permitirmos, acaba por nos ensinar muito e acaba por ser por conseguirmos extrair realmente muito disso, não é? Portanto, acho que realmente aqui a pressa não nos ajuda. E ao longo deste tempo, aquilo que nós conseguimos realmente fazer para ter um retorno mais direto é estarmos preparados, é realmente termos este pensamento, é o entendermos que as coisas levam tempo, porque isso vai-nos, de alguma forma, trazer alguma leveza, vamos eliminar alguma pressão, porque cada um tem o seu tempo, cada um acaba por demorar um determinado período para concluir certo processo, para chegar a certo objetivo, e está tudo bem com isso. Acho que a vida não deve ser uma corrida, ou melhor, nós devemos viver a nossa corrida e não a corrida dos outros, e não medir a nossa evolução, o nosso progresso, as nossas conquistas. É como se nós tivéssemos alguma árvore cronológica de que ou seja, em determinada idade deveríamos ter concluído este processo, nesta idade deveríamos ter chegado até tal sítio, ou seja, acho que isso só nos traz uma pressão que de alguma maneira acaba por não ser positiva, que não nos leva para a frente, muitas vezes só nos puxa para trás, porque em vez de nos motivar, só nos vai desmotivar. E é um pouco isto, eu vinha a pensar neste assunto, e durante estes anos todos em que quando eu decidi começar a minha jornada, quando eu comecei a ter
metas maiores e mais ousadas para mim, foi, foi, foi este o pensamento. Eu sei que vou ter que dar muito mais primeiro para conseguir acolher um pouco daquilo que eu quero. Portanto, isso para mim era muito fácil de entender. Seja na vertente profissional, seja na vertente pessoal, para mim era muito claro que, ok, por exemplo, eu recordo-me muito bem nos primeiros anos em que eu, ainda na minha outra vertente profissional, quando eu trabalhava na fabricação, nos moldes, para mim era muito claro que eu tinha que dar muito mais à minha empresa, que eu tinha que acrescentar muito mais valor primeiro do que estar a pedir logo, por exemplo, mais vencimento. Ou seja, para mim era muito claro que eu tinha que mostrar que valia realmente esse, porque sempre que o tive que pedir, ou sempre que realmente me foi dado esse reconhecimento depois na parte monetária, realmente eu tinha, por A mais B, eu dizia não, por conta de toda a minha evolução, por a minha entrega e o trabalho que eu ia desenvolvendo, eu mereço isto, não é só porque eu preciso. E para mim sempre foi claro, e acho que desde muito cedo, todos os desafios que eu fui encarando, essa mentalidade fez com que eu fosse tendo, ou pelo menos eu acho também, se calhar às vezes faço aqui uma autoanálise que possa não ser assim tão correta, mas eu ainda assim acho que fui tendo algum sucesso, fui sendo bem sucedido nas pequenas metas que eu fui traçando para chegar às metas mais ousadas. Por isso acho que é muito isso. E honestamente hoje paro e penso, ok, o que é que eu poderia ter feito diferente? Se calhar muito pouco, porque lá está, isto é um processo e eu tive o meu, se calhar alguns poderiam ter sido mais rápidos, outros se calhar teriam sido no mesmo tempo, mas também hoje, ou seja, nós vamos adquirindo alguma experiência, vamos aprendendo e obviamente que provavelmente hoje conseguiria fazer algumas coisas de forma mais rápida, mas também porque já errei muito e já tive a oportunidade de evoluir com esses erros. Por isso, acho que tudo acaba por ser no tempo certo. É só nós seguirmos o nosso caminho, pensarmos naquilo que nós queremos realmente, verdadeiramente, e trabalhar para que isso possa acontecer. E pronto, e vou deixar-vos, não sei se vocês partilham da mesma opinião que eu, se também têm esta filosofia ou veem este tema neste prisma, que é na vida, em várias situações, vamos ter que realmente semear muito mais durante muito mais tempo, sem ter o retorno no imediato, mas eu acho que não falha, e se nós formos semeando e cuidando, vai haver um dia em que esse retorno vai verdadeiramente chegar. Espero que tenham gostado, partilhem comigo a vossa opinião acerca deste tema, e este foi o Pensar Alto, o episódio 1.